No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre principialismo em ética em pesquisa clínica. É o quê? Senta lá que vem história! A Dona Maria é uma senhora de 80 anos que vive numa instituição de longa permanência há um bom tempo. Ela tem demência avançada e não consegue se comunicar verbalmente. A saúde dela até que estava de boas, até ter sido diagnosticada com câncer de pulmão num estágio muito avançado. O tratamento padrão para esse tipo de câncer é a quimioterapia, que pode prolongar a vida da Dona Maria. Só que esse tipo de tratamento também pode ter um monte de efeitos colaterais. Mas não é só isso. Tu acha que ela tem autonomia para decidir se trata ou não? Ou será que precisaria de alguém para decidir por ela? Outro ponto é que ela nunca contribuiu com o sistema público de saúde e não tem plano privado. Que princípios éticos o profissional de saúde deveria levar em consideração para responder todas essas perguntas? A vida é um direito ou uma obrigação? E tu aí, o que tu decide em relação ao caso da Dona Maria? Não sei. E tu, Pimpolha, se tu fosse a médica que trabalha nessa instituição, o que tu decidiria? Não sei. Pois é, isso é um baita dilema ético. Então bora entender isso melhor? Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta? Então te coloquei numa sinuca de bico? Oh, Mas vamos lá. Levando em conta os conteúdos e a abrangência da pesquisa clínica com seres humanos, é muito importante eu te explicar todos os princípios que envolvem a bioética. É isso que recebe o nome de principialismo. Bora usar o exemplo da Dona Maria, que eu acho que vai ficar mais fácil para tu entender. Retomando, a Dona Maria foi diagnosticada com uma forma de câncer de pulmão bastante agressiva. A quimioterapia, embora possa trazer alívio em alguns casos, não teria um efeito positivo para ela. O tratamento poderia, portanto, ser inútil e provavelmente causaria muitos efeitos colaterais. O primeiro princípio que eu vou abordar é o do paternalismo. Na prática da pesquisa clínica, alguns profissionais decidem sem consultar as preferências individuais dos participantes da pesquisa. Isso é o paternalismo, e a consequência é a omissão de dados totais ou parciais dos participantes. No exemplo da Dona Maria, seria o caso se aplicar a quimioterapia só falando sobre os possíveis benefícios e não falando dos efeitos colaterais, tipo náusea, fadiga, perda de cabelo, ou então fazendo uma promessa de cura para tentar convencer ela a fazer o tratamento. Rapaz, tá certo isso? Claro que não. Tanto os pesquisadores como os profissionais da saúde têm que falar a verdade ao invés de omitir informações importantes por achar que desse jeito vão estar protegendo as pessoas. mas tu não falou que a Dona Maria tem demência e não consegue se comunicar verbalmente? Te peguei! Eu tô prestando atenção. Boa! De fato, ela não consegue decidir mesmo, mas o profissional tem que se questionar se determinada decisão seria algo que a pessoa consentiria se tivesse informada e em condições de decidir, o que nos leva ao segundo princípio. O segundo princípio é o da autonomia. Esse princípio também é conhecido como princípio do respeito à pessoa. Ele diz que os participantes de uma pesquisa devem ser soberanos nas suas decisões. Eles têm o direito de decidir o que pode ou não ser feito no seu próprio corpo e sempre devem participar das decisões estabelecidas durante o segmento da pesquisa. As características de um participante de pesquisa com autonomia incluem as capacidades de autogoverno, tais como compreensão, raciocínio crítico e escolhas coerentes. Algumas populações estudadas em pesquisa apresentam um grau de autonomia reduzido, que é o caso da Dona Maria, que não pode ou não consegue explicar suas preferências ou tomar decisões informadas sobre o tratamento. E como é que se resolve isso? Aí, alguém da família tem que decidir.
E isso pode ser complicado se a família estiver dividida sobre o que fazer. Ou então pode ser que a pessoa não tenha família. Percebe como essa situação pode ser delicada? De qualquer jeito, quando ele tiver discernimento, o participante ou responsável legal deve ser informado sobre todos os exames diagnósticos, tratamentos possíveis e, se for o caso, o uso de medicações complementares da pesquisa. Essas informações implicam na capacidade decisória do paciente, não somente para concordância e adesão consensual em participar da pesquisa, mas também para possibilidade de recusa. Tá, e se a pessoa recusar? Tem que respeitar. Tá bom. O terceiro princípio é o da não maleficência. Esse princípio está diretamente relacionado ao próximo princípio, que é o da beneficência. Sempre que os pesquisadores estão tomando decisões, eles têm que estimar os riscos e os potenciais benefícios para os participantes da pesquisa. Isso não é tão simples como dizer que um é o contrário do outro, como é bem comum de se ver nos projetos de pesquisa da gurizada da graduação. As hipóteses de pesquisa são propostas a partir de dúvidas e questionamentos a serem respondidos. Mas presta atenção, porque na prática não se podem sobrepor à máxima prerrogativa de que se deve ajudar e não causar danos aos voluntários da pesquisa. No caso da Dona Maria, que não é pesquisa, mas um dilema ético, o princípio da não maleficência tem a ver com evitar causar dano desnecessário. Então, se a quimioterapia não vai trazer um benefício real, a gente pode entender ela até como prejudicial. Então, mandando para o contexto de pesquisa, a equipe deve se assegurar de que a terapia está sendo administrada para proporcionar um benefício que se sobrepõe aos riscos. O quarto princípio é o da beneficência. Esse princípio determina que o profissional da saúde ou pesquisador nessa área deve fazer o bem aos outros, independente de querer ou não. Quando se discute pesquisa em seres humanos, não tem negociação. É obrigatório ter um comprometimento com o máximo benefício e o mínimo risco de possíveis danos aos participantes da pesquisa, levando em conta não só danos físicos, mas também danos psicológicos, como a discriminação e a quebra do sigilo dos dados e confidencialidade. No caso da Dona Maria, o profissional da saúde deve agir no melhor interesse dela, considerando se o tratamento traria benefícios reais ou se apenas prolongaria o sofrimento dela. O quinto e último princípio é o da justiça. Esse princípio é um dos temas mais complexos no campo da bioética. Complicou. Ele é definido como a garantia de igualdade entre os seres humanos, com distribuição justa e universal dos direitos e deveres no serviço de saúde. Aqui, os pesquisadores devem dar oportunidades iguais de tratamento ou intervenção para todos os participantes. Esse princípio da justiça precisa ser aplicado também em populações vulneráveis, ou seja, aquelas com um poder decisório limitado e que não possuem capacidade resolutiva de participação numa pesquisa ou na prática clínica propriamente dita, como, por exemplo, crianças, gestantes, fetos ou embriões, população privada da liberdade no sistema prisional ou ainda indivíduos com déficit cognitivo ou contemplados na Política Nacional de Saúde Mental, como é o caso da Dona Maria. Pelo princípio da justiça, os pesquisadores ou profissionais da saúde devem considerar a alocação justa de recursos de saúde. Mas presta atenção de novo, porque tem um outro ponto sensível que eu quero comentar aqui. Apesar de a Dona Maria nunca ter contribuído com o sistema de saúde, esse não deve ser o único critério para decidir se ela vai ou não receber a quimioterapia. E agora, Pimpolha, depois de tudo isso que eu te expliquei, o que tu faria? Não sei se prolongar a vida da Dona Maria com todo esse sofrimento seria o melhor caminho. Eu acho que a quantidade de tempo a mais que ela ganharia não seria um tempo de qualidade. Gostei do teu argumento,
Levando em consideração todos os princípios que tu aprendeu, qual que é a tua decisão? Eu decido por não tratar a Dona Maria com quimioterapia. Em vez disso, eu partiria para cuidados paliativos e conforto, permitindo que ela tenha uma morte natural. Muito bem! É uma forma de pensar. Não que seja única, mas em resumo, a vida é um direito. Mas também é importante considerar a qualidade dessa vida. No caso da Dona Maria, a decisão de não prosseguir com o tratamento agressivo pode ser ética, focando no bem-estar e no respeito à dignidade da paciente. Mas não esquece de considerar o que ela teria escolhido se pudesse expressar sua vontade. Se ao invés da Dona Maria, a paciente fosse eu prefiro viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Para mim, o que é importante é a qualidade de vida e a autonomia, e não um tempo mal vivido. Mas essa é a minha vontade. Como pesquisador e profissional, a vontade que se sobrepõe é a do outro e não a minha, que diz respeito unicamente a mim. Arrasou, bonita. Aplausos. No próximo vídeo, eu vou te falar sobre riscos. Então confere a tua inscrição nesse canal com o sininho ativado para receber a notificação quando eu postar o conteúdo novo. Se tu quiser contribuir com o canal mandando um pix de qualquer valor ou um valeu demais, vai me ajudar bastante. Aliás, esse e-mail também é por onde tu pode me chamar se tu precisar de uma mentoria para o teu trabalho acadêmico. Te agradeço por ter ficado até o final do vídeo e te peço para deixar um joinha ou um comentário para ajudar a aumentar o engajamento, que pode ser um oi ou um emoji fofinho, que daí o YouTube espalha esses conhecimentos para outras pessoas que precisam entender melhor desses paranauês. Agora, se tu não gostou do vídeo, não tem problema. Compartilha ele com alguém que tu odeia só pra trollar a pessoa. Tu ainda tá aqui comigo? Então fica só mais um pouquinho pra dar umas risadas das minhas cagadas durante a gravação. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Ai, a cola dos cílios tá incomodando. Ai. Grudou na pálpebra. Acho que agora vai. Faciais dos participantes. Te bosta. Palavrão não. Caso de Puta que pariu. Não pode falar palavrão. Complexos no campo da bioética. Bioética. Agora com